Eu lembro que desde a adolescência, quando eu tinha momentos com Deus, de oração, derramando meu coração diante do Senhor, né? Eu me lembro várias vezes levantar no chão e o chão está literalmente molhado, regado de lágrimas. Eu nunca vi um anjo vir recolher essas lágrimas de forma literal. Nunca conheci um crente, nem pessoalmente, nem com testemunho ao longo da história, que possa sugerir a mesma coisa, né? Nós não vemos um cumprimento literal disso. Então, seguindo a lógica de todo o texto, a conclusão que eu tenho há mais de 30 anos observando esse texto, sempre foi de que isso seria simbólico. Mas o desafio era, qual o simbolismo? Qual o significado disso? E honestamente, eu revirei todo tipo, né, de material de estudo, de comentários bíblicos, todos os materiais dos pesquisadores, gente que estuda a cultura, né, a geografia, todos os detalhes para tentar traduzir isso para a gente e nunca consegui encontrar, não era uma explicação satisfatória, não tinha explicação nenhuma, ninguém fala nada a respeito do assunto. Mas um dia conversando com um amigo desse dilema, dizer eu quero entender isso, ele falou, eu ouvi um pastor norte-americano pregar em cima desse texto. Eu não sei nem quem era, acho que nem na época ouvi o nome, se ouvi não me lembro para poder dar o crédito, mas ele resumindo a mensagem do homem, disse que ele pegava esse texto e foi uma das melhores explicações que eu tive acesso na vida, que basicamente foi a única, né? Mas ela fez muito sentido. E ele diz, olha, ele trabalhou o elemento cultural. O que é o odre? Quando a gente fala disso hoje tem que explicar, na época todo mundo sabia. O odre era um cantil, uma bolsa feita com couro do animal, né, onde eles colocavam o líquido dentro e amarravam a boca. Por que normalmente a Bíblia associa o odre ao vinho? Jesus diz que você não põe vinho novo em odres velhos. Em toda a Bíblia você vai achar uma única menção de um odre contendo água. Então ele podia ter esse papel de cantil quando alguém estava em movimento, em viagem e precisaria de reserva de água e não tinha uma forma mais prática de carregá-lo. Porque aí você não vai levar uma talha de pedra, não vai levar uma vasilha de barro, né? Nada do gênero. Mas você tem uma outra exceção, também uma única vez, que a Bíblia fala de um odre contendo leite. Todas as outras vezes ele está relacionado ao vinho. Por quê? Porque os povos antigos descobriram que o processo de fermentação do suco de uva recém-pisado, esmagado no lagar, né? A fermentação é um processo de transformação natural com açúcar da própria fruta. Eles descobriram que quando você isola o suco da uva num ambiente como o odre, lacrado, e você limita a exposição dele a uma quantidade igualmente limitada de oxigênio, você tem controle sobre a fermentação. Então eles botavam o suco da uva na bolsa, lacravam. Começava o processo de fermentação, a bolsa ia pegar pressão, por isso que Jesus falou que se o odre for velho, se o couro fosse ressecado, não suportaria a pressão, né? Então, por essa razão, ele passou a ser usado basicamente como um instrumento de fermentação, ou traduzindo, de transformação do suco em vinho. E esse pastor dizia, com isso em mente, ele falou, acredito que as pessoas entenderiam melhor, Davi, o que é o suco da uva que vai para o odre, o lugar de transformação, e o que é o vinho que sai depois. Ele falou, o suco da uva é o fruto do espremer das uvas. Ele diz, e o resultado final depois da transformação é algo que em toda a Bíblia está relacionado com alegria. E basicamente ele interpretava um princípio que, se a gente não pudesse construir doutrinariamente, exegeticamente em cima desse texto, ao longo de toda a Escritura é inegável, de que Deus transforma tristeza em alegria. Ele dizia, as lágrimas são fruto do esmagar das aflições nas nossas vidas, assim como o suco de uva é o fruto do esmagar das uvas. Ele dizia, mas se o resultado final é vinho, e o Salmo 104:15 fala do vinho que alegra o coração do homem, que é figura de alegria na Bíblia, né? Aliás, a alegria é um dos frutos do Espírito e o vinho é um dos símbolos do Espírito Santo ao longo das Escrituras. Então, ele dizia, o odre é um ambiente de transformação, de tristeza em alegria. E basicamente o que Davi simbolicamente estaria dizendo seria exatamente isso. Eu não posso te garantir com toda certeza que foi essa a intenção do salmista. Mas o que eu posso te garantir é que no mínimo isso é uma boa ilustração para tudo aquilo que a palavra de Deus apresenta de forma explícita. Em João no capítulo 16, no verso 20, Jesus diz, vocês ficarão tristes, mas a tristeza de vocês se transformará em alegria. Ele não fala apenas de ser substituída, mas transformada. Em Jeremias no capítulo 31, no verso 13,
né? A Bíblia diz, então a virgem se alegrará na dança, juntamente com os jovens e os velhos. Transformarei seu pranto em júbilo. De novo, não é substituirei, transformarei. E os consolarei. E lhes darei alegria em vez de tristeza. Ao longo das Escrituras nós temos afirmações específicas, detalhadas, de Deus transformando tristeza em alegria. Agora, uma coisa é saber que Ele faz. A outra é entender como Ele faz. Porque a única maneira prática de usufruir é se nós entendermos como Ele faz. Então, eu quero trazer uma perspectiva um pouco abrangente dessa maneira de Deus lidar com as questões ligadas à tristeza e alegria. Mas antes de mais nada, ainda que tornando longa essa introdução do assunto, eu quero dizer que é indiscutível o poder consolador do Evangelho de Jesus Cristo. Quando Nosso Senhor está em Nazaré, a cidade onde foi criado, depois do período de 40 dias de jejum no deserto, já havia sido cheio do Espírito Santo antes, regressa, diz a Escritura, no poder do Espírito. Ele abre o rolo do profeta Isaías na hora da leitura pública. Ele lê esse texto de Isaías 61, de 1 a 3, está registrado lá em Lucas 4. O Espírito do Senhor Deus está sobre mim, porque o Senhor me ungiu para pregar boas novas aos pobres, enviou-me a curar os quebrantados de coração, essa frase é importante, a consolar todos os que choram e a pôr sobre todos os que choram em Sião uma coroa em vez de cinzas, óleo de alegria em vez de pranto, manto de louvor em vez de espírito angustiado. Quando ele lê essa porção da Escritura, ele afirma publicamente, hoje se cumpriu essa palavra. Basicamente ele está dizendo, eu sou o cumprimento da promessa, eu sou ungido, eu sou o Messias, a palavra no hebraico significa ungido, eu sou o Cristo, a palavra no grego significa ungido, eu sou aquele que foi ungido para substituir coroa, né, cinzas por coroa e pranto por óleo de alegria. Ele diz, eu vim trazer consolo. E ao longo do Evangelho nós vemos declarações claras de Jesus. Em Mateus 5,4 ele diz, bem-aventurados os que choram, porque serão consolados. Se você olhar só o prisma da declaração de Mateus, sem considerar de Lucas, e elas não são contraditórias, não são divergentes, são complementares. Se você olhar só Mateus, pode parecer, eu vim consolar os que choram, significa que consolo seria só parar de chorar. Mas a perspectiva de Lucas torna o assunto abrangente. Bem-aventurados são vocês que agora choram, porque vocês hão de rir. Não é apenas parar de chorar, é substituir o choro pelo riso, a tristeza pela alegria. E de acordo com as Escrituras, é possível esperar alegria depois do choro. O texto que me chama a atenção desde quando era garoto, Salmo 126, 5 e 6. Os que com lágrimas semeiam, com júbilo ceifarão. O que sai andando e chorando enquanto semeia, voltará com júbilo, trazendo os seus seixos. O Evangelho, ele tem um poder consolador sobrenatural. Deus é um Deus que transforma a tristeza em alegria. Ponto indiscutível. Agora, se nós queremos desfrutar, há algumas coisas que nós precisamos entender. A primeira delas diz respeito ao fato de que nós temos que reconhecer que tanto há tipos distintos de tristeza como de alegria. Se a gente não fizer a separação, nós vamos ter aparentes contradições nas declarações bíblicas.